Você já parou para pensar como é que as pessoas no passado entendiam a passagem do tempo e a consolidação da história? Durante quase 1000 anos, a visão predominante sobre a passagem do tempo não era uma questão econômica ou política, como muitos veem hoje em dia, mas uma questão teológica. Com o declínio e fim do Império Romano, o cristianismo passou a organizar a vida cultural e intelectual da Europa. E isso influenciou a forma como eram vistos o passado, o presente e o futuro. E talvez essa perspectiva tenha algo a nos ensinar hoje. De Agostinho até mais ou menos o ano 1000, a visão que predominava era a visão agostiniana, a teoria das duas cidades, cidade de Deus e cidade dos homens. Não são apenas nomes de audiovisual brasileiro. Nessa visão, o mundo é dividido entre a cidade celeste, formada por aqueles que viviam pela fé e que caminham pelo mundo como peregrinos da verdade de Deus. Do outro lado, a gente tem a cidade terrena, que são aquelas pessoas que se associam e se articulam a partir das suas paixões e dos seus interesses humanos. Então a gente pode associar essa cidade terrena com a ordem política que tem ali os exércitos, o desejo de dominar e que vai causando por onde passa morte e destruição. E o motivo do pessimismo do Agostinho não é infundado, não. Ele estava escrevendo ali no declínio do Império Romano, crise depois de crise, invasões bárbaras, as fronteiras cada vez menores, o poder político estava fragmentado, enfraquecido e não parecia algo muito positivo. Só que apesar de permanecer influente por alguns séculos, surgiu um problema para essa visão quando no século X foi se consolidar o Sacro Império Romano. A partir daí, a lógica é que a cidade dos homens está numa associação temporária com a cidade de Deus. Ela está aqui cumprindo uma missão dessa cidade de Deus. Então, o Império e a Igreja vão estar ali se associando e cumprindo a dimensão mundana, secular, assim como a espiritual. Então há uma contradição com essa visão anterior de duas cidades. Então vão acontecer reformas eclesiásticas, vão acontecer nesse período as cruzadas, e isso vai insuflar a cristandade de um espírito otimista, que já não é mais muito compatível com essa visão negativa da ordem política. Mas uma coisa aí dessa visão do Agostinho permanece, que é essa ideia da história como algo providencial. Ou seja, a história tem que ser pensada como guiada por Deus, e aí no caso aqui do período medieval, guiada por Deus através da igreja. Mais ou menos 2 séculos depois, o cenário muda. O Império Sacro começa a entrar em declínio, o que gera tanto decadência moral quanto instabilidade política, insegurança. Os próprios membros do clero, na sua associação com a nobreza feudal, acabam sofrendo um processo de mundanização, onde eles ficam quase inconfundíveis e a sua lealdade fica muito mais com os senhores feudais do que com a igreja, com cargos e benefícios sendo trocados em troca de poder e influência política. E lá no século X, essa tendência já tinha começado a ser combatida pelo movimento de reforma de Cluny, que queria restaurar a disciplina e a simplicidade da vida monástica. Uma tendência que ganha força no século XI com a reforma gregoriana. O movimento liderado pelo Papa Gregório VII muda a lógica de fim do mundo para uma lógica otimista, de conquista cristã do mundo. É esse novo espírito que vai inspirar as cruzadas, que vão partir em busca de retomar os territórios perdidos para os muçulmanos. Só que essas reformas acabam trazendo novos problemas. Ao concentrar muitos poderes na mão do Papa, em vez de resolver o problema da mundanização do clero, acaba levando esse problema para o papado. A gravação caiu, acho que os Illuminati estão tentando me impedir de revelar a verdade aqui sobre Joaquim Fiore, mas eles não vão me calar. Então, como eu estava dizendo, o século XII foi turbulento. Você tinha lutas internas dentro do Império, você tinha lutas do Império com o Papado. Dessas disputas seculares com o Papado surgiram a nomeação de antipapas. Em 1187, Jerusalém cai e crises morais e essa igreja feudalizada acabam levando ao enfraquecimento da autoridade eclesiástica. E essa visão escatológica, o que significa isso? Essa visão de fim de mundo, que a gente tinha antes lá a cidade de Deus, cidade dos homens, mas sempre uma questão de providência e Deus conduzindo esse processo, ela agora, dentro dessa tensão, vai fazer surgir a ideia da necessidade de uma renovação espiritual nesse mundo cristão. E é nesse clima de crise e expectativa que o Joaquim de Fiore surge. Ele nasceu em Célico, na Calábria, e começou a vida como um funcionário civil normal da corte normanda. Só que aí ele faz uma peregrinação para a Terra Santa
E lá ele tem uma visão, lá ele tem uma experiência mística, que quando ele retorna, ele decide entrar para a vida clerical. Então ele abandona essa carreira secular e se torna um monge. Como membro da ordem dos Cistercenses, em 1177, ele se torna abade, só que alguns anos depois ele abandona essa posição administrativa para se dedicar a uma vida de contemplação e meditação. E aí, mais ou menos uns 5 anos depois, ele funda sua própria abadia com autorização do Papa da época, San Giovanni in Fiore, que na época ficou conhecida como um lugar de disciplina austera e de espírito reformista. Então, mesmo tendo sido uma figura polêmica pelo que ele vai propor, ele foi reconhecido pelos papas da época, que inclusive o incentivavam a continuar fazendo sua exegese dos textos sagrados. Como eu falei para vocês, ele decidiu se juntar ao clero a partir de uma experiência lá mística, espiritual que ele teve. E ele continuou tendo essas experiências que davam a ele visões que ele usava então para interpretar as escrituras. E aí numa dessas ele teve a visão de um saltério, que era um instrumento antigo lá, que tinha 10 cordas e uma forma triangular. A partir dessa visão ele vai formular então a sua interpretação de qual é o verdadeiro sentido da história. Que ele vai reinterpretar a história a partir do mistério da Trindade, tão importante para sua fé, e ele vai dividir o tempo em eras. A primeira era é a era do Pai, que corresponde ao Antigo Testamento. Então vai lá desde o começo do mundo até o surgimento de Cristo. A lógica dessa era é o temor a Deus e obediência à sua lei. Com Cristo, então, surge uma nova transformação, uma nova mudança, e se inicia uma nova era, a era do Filho, que é caracterizada pela fé no Filho, que vai conduzir a essa reconciliação com o Pai, e especialmente marcada pela igreja institucionalizada, hierárquica. E essa era iria ali até mais ou menos 1260, algum ponto no futuro do Joaquim de Fiore. Quando a era do Filho chegasse ao fim, a gente teria uma nova era, que essa seria a última era, uma era de renovação espiritual profunda. Nessa nova era, os homens se veriam libertos das contradições do mundo concreto e viveriam uma nova relação com o divino de harmonia mais profunda. Então aqui a gente vê por que algumas pessoas consideram que Lutero e até Karl Marx poderiam ter sido influenciados por essas ideias do Joaquim de Fiore. No caso do Lutero, uma das consequências dessa terceira e nova era é que você teria uma igreja menos hierárquica e um cristianismo mais livre, o que compactua bem com a ideia do protestantismo. No caso do Karl Marx, talvez não tenha sido uma ideia direta, uma conexão direta, mas foi uma ideia que ficou aí no reino da filosofia, que é essa ideia de que a história tem um sentido e que esse sentido vai se desenvolver numa direção específica. Independente dessas consequências futuras, lá na época dele, elas tiveram consequências concretas, diretas. Então surgiram vários movimentos apocalípticos que consideravam que esse ano de 1260 seria o ano de transformação, e surgiram ali também as ordens mendicantes, que eram ordens que buscavam numa vida de pregação, de pobreza, de contemplação, uma conexão mais direta com a fé. Entre essas ordens nós temos, por exemplo, os franciscanos. E até tinha gente que considerava que São Francisco seria assim, uma espécie de profeta da terceira era, seria assim, um ponto que marcaria o início dessa terceira era. No quarto concílio de Latrão, alguns aspectos da sua doutrina da Trindade foram considerados ruins e equivocados, então foram condenados. Mas Joaquim de Fiore em si mesmo não foi considerado um herege. Apesar disso, em 1256, Alexandre IV considerou heréticas algumas interpretações de seus seguidores, como por exemplo Gerardo de Borgo, que segundo o Papa seriam interpretações radicais. Bom, independente disso, muitas pessoas realmente viram o surgimento dos dominicanos, dos franciscanos e de outras ordens preocupadas com essa reinterpretação de um evangelho mais pobre, de uma fé vivenciada de uma maneira mais simples, de maior contemplação, como um sinal de que aquilo que Joaquim de Fiore estava falando iria realmente acontecer. E se você for protestante, como eu disse, você pode até considerar que o protestantismo é essa terceira era aí que o Joaquim de Fiore previu. Ou quem sabe esse último momento ainda está por vir. De um jeito ou de outro, em 1202 ele morreu em paz com a igreja, morreu em comunhão com o Papa, não era considerado um herege, mas de fato a sua obra foi abordada com cautela, justamente porque certas consequências que você deriva dessas ideias, se fossem extrapoladas, seriam um atentado contra a ordem estabelecida. E apesar dele mesmo ser uma figura menor na história da filosofia, essa ideia da história como sentido, que é o seu legado para a filosofia, continuou persistindo tanto em utopias cristãs quanto em outras visões filosóficas.
E você aí de casa acha que Joaquim de Fiori é maluco? Acha que essa era, essa terceira era, essa nova era de renovação espiritual já aconteceu, está acontecendo, virá ainda acontecer com um novo profeta? Ou já tivemos esse profeta na figura de Francisco de Assis, de Lutero? O que você acha? Diz aí nos comentários se você gostou, curte o vídeo e compartilha com quem gosta desses papos de maluco. Age of Aquarius!